Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. É com pesar que informamos que foi enterrado hoje o corpo do professor Reinaldo Campos Andraus. Ele faleceu ontem após uma longa batalha contra um câncer no intestino. Foram mais de 36 anos dedicados à Universidade Federal de Uberlândia. Nos últimos 11 anos, o professor Reinaldo Campos Andraus, que tinha 67 anos, esteve à frente da Faculdade de Gestão e Negócios, a FAGEM, após se aposentar e recebeu o título de doutor honoris causa, concedido em outubro de 2011 pelo Conselho Universitário da UFO, o órgão máximo da instituição. Ele era natural de Ituiutaba e era casado com Tereza Cristina e teve 3 filhos. E em nome da Universidade Federal de Uberlândia, os nossos sinceros sentimentos a toda a família e um agradecimento enorme por todos estes serviços prestados, não só dentro da Universidade Federal de Uberlândia, mas também para toda a comunidade de Uberlândia. E a UFO realizou na noite de ontem a primeira audiência pública que discute a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis. A audiência reúne diversos segmentos da comunidade acadêmica. O atual diretor de assuntos estudantis destacou alguns pontos que motivaram a proposta. A gente consegue dar com a pró-reitoria uma dimensão especial para a assistência estudantil. Por quê? Porque a pró-reitoria ela tem assento no consumo, porque a pró-reitoria ela consegue articular com outras pró-reitorias. Então é um peso institucional, um peso político muito maior. E a assistência estudantil tem demandado esse tipo de retorno. Então, transformar uma diretoria em uma pró-reitoria tem essa importância para a gente. A UFO tem hoje cerca de 26 mil alunos. O vice-reitor da instituição disse que a expansão da universidade trouxe a necessidade da implantação desta nova pró-reitoria. A pró-reitoria é um formato em que tenha autonomia, dentro da nossa estrutura de gestão para desenvolver e conduzir as políticas, o diálogo com os estudantes e o debate nacional, para que nós possamos realmente construir um grande programa de assistência estudantil. O coordenador do Diretório Central dos Estudantes diz que esta é uma reivindicação antiga. O DCE aprova esta criação como uma possibilidade de expansão nas políticas de atendimento ao estudante. A gente sabe que tem verbas que vêm para assistência estudantil, que é a verba que vem do PNAES, que vem direto do Ministério da Educação, que são destinadas, por exemplo, para acessibilidade de estudantes, ou verbas para cultura, porque a gente sabe que hoje em dia o estudante não quer só o básico, a gente não pode oferecer só o básico para o estudante, a gente tem que oferecer todos os meios, todas as condições para que ele consiga desenvolver suas atividades acadêmicas e sua atividade da vida pessoal mesmo. Esta é a primeira audiência pública de uma série de discussões que também devem acontecer nos campi de Monte Carmelo, Ituiutaba e Patos de Minas. Ao final, um documento será elaborado e encaminhado ao Conselho Universitário, que deve decidir sobre a criação da pró-reitoria de assuntos estudantis. Assim que nós terminarmos a rodada de audiências públicas, a ideia é a gente incorporar as propostas das audiências dentro da proposta que já foi desenvolvida e a partir daí encaminhar o documento ao Consum. O Consum ele tramita, ele tem sua velocidade, ele tem sua rotina, nós não sabemos quanto tempo o Consum levará para aprovar uma pauta como essa, um ponto como esse, mas achamos importante que o Consum acelere, pense, reflita, faça com profundidade porque é uma ação muito séria, mas acelere porque é uma demanda que está represada da comunidade há muito tempo. Entre os estudantes que participaram desta primeira reunião, o apoio à medida é unânime. É bom, vai estar talvez até mais organizado, que a universidade tem aí alguns pontos falhos, então isso vem como ponto positivo, mais organizado, um espaço mais para o aluno. Os estudantes são a parte mais numerosa da comunidade acadêmica e até hoje a gente era atendido só por diretorias, só por espaços que infelizmente não tinham tanto poder de decisão quanto uma pró-reitoria tem. Dar um status de pró-reitoria para os assuntos que são necessários para os estudantes é elevar o nível dos estudantes dentro da universidade. Quais os motivos que levam uma empresa a demitir um funcionário por justa causa? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a advogada Leila Abadia. Leila, obrigado pela presença. Eu passo a pergunta para você. Existem muitos casos de demissão por justa causa, é algo comum, todo dia acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas quais os motivos? O que leva uma empresa? Quais os exemplos mais comuns que levam um patrão a demitir um funcionário nesse caso? Bom, o artigo 482 da CLT prescreve quais que são, ali elencados os motivos que pode levar o patrão a demitir o funcionário por justa causa.
Um deles pode ser, por exemplo, a embriaguez habitual, a desídia, a pessoa que falta constantemente não justifica as suas faltas, pode ser demitido. Aquela pessoa insubordinada também. E tem muitos outros casos que, às vezes, assim, fogem do que está elencado no artigo 482, mas que também são passíveis da justa causa. Um dos exemplos, por exemplo, é a falsificação ou a alteração de atestados médicos. As pessoas, o que fazem? Né? Vão lá e rasuram o atestado médico e apresenta. A empresa procura o médico, ou o posto de saúde, ou o UAI. O médico faz uma declaração no verso que realmente a rasura não foi feita por ele, que de acordo com o prontuário existe ali uma adulteração e esse funcionário sim pode ser demitido por justa causa. Isso é comum? Muito. Olha só. Agora eu gostaria de saber o seguinte, quando um funcionário comete um erro grave, talvez que nem seja pela vontade dele, mas ele errou e esse erro numa empresa teve uma consequência financeira, por exemplo, ou outro tipo de consequência. Nesse caso, ele pode ser demitido por justa causa também ou não? Dependendo da gravidade, sim. Existem alguns pequenos delitos, algumas pequenas transgressões que você tem que dosar o poder disciplinador do empregador. O caso, às vezes, de você ir dando advertência pelo mesmo fato, depois aí você já dá uma suspensão e depois, na reincidência, você demite por justa causa. Precisa ter as advertências, Precisa as advertências se o caso não for de muita gravidade. Agora, existem alguns casos que não. Por exemplo, o furto, né? Vamos colocar assim, o furto dentro da empresa. Constatei que realmente o funcionário é culpado, entendeu? Passei ali por um processo onde houve a verificação de todas as provas, eu posso demitir ele sim por justa causa. Quando existe uma briga entre patrão e funcionário, e nessa briga um quer ter mais razão que o outro, isso eu inclusive já acompanhei em diversas empresas, trabalhei colegas fazendo a mesma coisa. E às vezes você não quer dizer que o patrão seja seu chefe, que ele está certo. E você às vezes vai expressar a sua opinião, o seu ponto de vista, e ele não concorda e acaba que vem aquela questão do autoritarismo. Nessa hora, ele manda a pessoa embora. Existe uma comissão dentro da empresa para ouvir os dois lados e saber realmente o que aconteceu? Ou nessa hora, o patrão tem essa autoridade de mandar embora e resta ao funcionário depois procurar a justiça para ter os direitos dele? Como é que é isso? Nesse caso, desta briga, eu acho que se os dois estão em pé de igualdade, o patrão não pode e não deve, de forma nenhuma, demitir o funcionário por justa causa. Eu falo que para você entrar numa briga, você precisa de duas pessoas. Então, não é de bom tom que o empregador, né, discuta com o empregado em tom de igualdade. Tem que chamar, conversar. Se, porventura, né, acontecer o contrário, o patrão vai chamar a atenção do funcionário, o funcionário agride verbalmente, né, o patrão, aí sim, né, dependendo da forma, por exemplo, eu tive um caso uma vez que o dono da empresa foi agredido verbalmente, assim, com palavras muito duras, né, e de baixo calão, quer dizer, fez a demissão por justa causa, porque inclusive estava gravada as câmeras dentro do escritório, pegaram e o funcionário levantou exaltado, pôs o dedo na cara do patrão. Então, nesse caso, houve realmente assim, foi demitido por justa causa e foi confirmado na justiça, porque, na verdade, assim, quem passou da conta não foi o patrão, foi o próprio funcionário. Leila, rapidinho, nosso tempo acabou, mas gostaria de saber uma última pergunta. Tem gente que forja uma demissão por justa causa. O funcionário trabalha muito tempo ou está insatisfeito na empresa e ele tenta fazer de tudo para que ele seja demitido. Isso acontece muito e pode ter uma consequência, o tiro pode sair pela culatra? Pode sair pela culatra. Vou te citar só um exemplo. Teve um funcionário que ele estava indo constantemente pegando o atestado médico, né, no UAI da vida. E só que ele deu muito azar porque ele saiu comentando que ele realmente estava tentando forjar uma demissão, não por justa causa, mas que ele queria ser mandado embora. E aí, quando foi chamado para conversar, ele confessou, né, tinha lá 20 ou 30 atestados já, e a empresa fez a demissão por justa causa, ele entrou na justiça, mas foi confirmado. Até mesmo pela confissão dele, entendeu? De estar forjando ali uma demissão. Okay. Tá joia. Leila, muito obrigado pelas explicações e volte sempre, tá? Um abraço. Previsão do tempo no Triângulo Mineiro, o dia deve ficar nublado com pancadas de chuva isoladas. Em Uberlândia, o tempo amanhece frio. À tarde e à noite, o dia fica estável e não deve chover. A mínima prevista é 13 graus e a máxima não passa de 27. Confira a previsão do tempo para outras cidades de Minas. Temperatura baixa em Indianópolis. À tarde e à noite, tempo estável. Não deve chover, mínima de 12 graus. Sol com algumas nuvens em Tupaciguara, não há possibilidade de chuva.
mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Rio Paranaíba, o tempo é de sol pela manhã, não há previsão de chuva. A máxima é de 25 graus. O tempo em Paracatu amanhece frio, a temperatura varia entre 13 e 27 graus. E não saia daí que depois do intervalo você confere as vagas oferecidas para o mercado de trabalho. É já já.